canal Barrute, seja bem-vindo. Eu sou Veloso e vou falar do Bahia, que hoje às 20 horas no estádio Pituaçu entrará em campo mais uma vez para rir ou para chorar, para encarar o Atlético Mineiro pela 17ª rodada do Brasileirão. O Atlético Mineiro que caiu para a 3ª colocação no Campeonato Brasileiro, mas tem 2 rodadas a menos do que o primeiro e o segundo colocado. Neste jogo de hoje, eu espero que ele continue na 3ª colocação, porque se vier a vencer o Tricolor de Aço, ele retorna à 1ª colocação, porque terá maior número de vitórias do que os seus 2 adversários diretos, o Inter e o Flamengo. O Bahia que não entrou na zona de rebaixamento graças a uma cagada, né? Uma cagada que aconteceu aí com os times paranaenses, tanto o Coritiba quanto o Atlético Paranaense, que jogaram já pela 17ª rodada e não conseguiram ultrapassar o Tricolor. O Coritiba perdeu para o Santos e o Atlético Paranaense empatou com o outro Atlético Goianiense e com isso se manteve também na zona de rebaixamento. Todo mundo com 16 pontos rasta. Aliás, o Bragantino entrou nesse rol aí dos times com 16 pontos depois de vencer o Sport. Aliás, o Sport, se não tivesse aquela gordurinha do início do campeonato, também estaria nessa briga aí. O Sport já tem 4 derrotas seguidas, mas aí é com o Leão da Ilha e as Baleias. O fato é que o Bragantino também tem 16 pontos, mas com um triunfo a menos que o Tricolor, e com isso também se encontra na zona de rebaixamento, ou seja, o vice-lanterna, o 18º, o 17º e o 16º, todo mundo com 16 pontos. O Bahia, se perder o jogo, entra na zona no lugar do Atlético Paranaense, que tem quase os mesmos números que o Bahia, porém está empatado no saldo de gol. Menos 5 para um lado, menos 5 para o outro. Qualquer derrota do Tricolor de Aço entra na zona. Agora só depende do Bahia para ficar fora da zona. E quando depende do Bahia, a gente já sabe o que é que acontece, né, Rasta? Sempre assim. A gente sempre não faz o nosso dever de casa. Foi assim contra o Lanterna do campeonato, onde não conseguimos ganhar, ainda tivemos aquela confusão toda que acabou deixando de fora 2 jogadores, o Elber e o Rossi, que na minha sincera e honesta concepção não vai fazer falta nenhuma. Acho que o Fecim pode entrar tranquilamente no lugar do senhor Rossi e o Marco Antônio entraria tranquilamente no lugar do Elber. Eu acho até que vai ser uma opção no banco, porque o Clayson deve entrar de primeira e o nosso apagadão centroavante da camisa 9 deve ser mais uma vez escalado para tentar fazer diferente do que ele vem fazendo no campeonato, que é nada. Aquilo que o peixe faz no mar. O Atlético Mineiro não é o Goiás. O Sampaoli não é o Anderson Moreira, muito menos o Mano Menezes. Está mostrando que tem muito mais competência do que muitos treinadores aí do Campeonato Brasileiro. Recentemente estava na liderança do campeonato e não vai demorar muito a retornar a esse posto. Eu só espero que não seja neste jogo de hoje à noite. E para esse jogo de hoje à noite, ainda temos a esperança da estreia do zagueiro Anderson, que foi relacionado para esse jogo. Não sei se vai entrar de primeira. Espero que entre. Aquela zaga a gente já sabe como é: Lucas, Fonseca e Juninho. Ainda tem o Hernando, que estava entrando como lateral direito, porque estava mostrando o melhor resultado na lateral direita do que como zagueiro. E ainda assim está machucado, não sei se vai estar disponível para esse jogo. O fato é, não importa se o Hernando vai estar machucado ou se não vai estar machucado. O que importa é que, qualquer que seja a situação, o lateral direito não pode ser o Nino Paraíba. Não pode ser o Nino Paraíba. E se o Mano Menezes colocar ele, insistir com ele, é aquilo que eu vinha falando em vários jogos. Treinador, eu falava isso com o Roger, falo isso com o Mano Menezes, com o Cláudio Prates, com qualquer um. Treinador que coloca Nino Paraíba como titular no jogo merece perder o jogo. Ponto. Ponto, parágrafo final. Qualquer jogador que o Bahia colocar, qualquer
qualquer um jogador que o Bahia coloca. Se o Bahia pegar o goleiro Anderson, o goleiro Matheus Claus e colocar como jogador de linha na lateral direita, vai dar melhor resultado que Nino Paraíba. Simples assim. Enfim, espero que o Anderson Martins, o zagueiro, estreie finalmente, porque já passou da hora de chegar. Eu achava até que ele estava bichado, porque o tempo que ele demorou para ser relacionado para o jogo já deu um indício de que ele veio bichado de onde ele estava. Agora temos um meio de campo que também está deixando a desejar nos últimos jogos, tanto o Danielzinho quanto o Elias. Aliás, Elias não só no meio de campo, mas também lá na frente, dando um de atacante, também não fez muita coisa não. E Rodriguinho continua machucado. Que azar que o Bahia tá tendo esse ano, viu? Que azar. Que azar. Não tem dinheiro para contratar um caminhão de jogadores, porque o Bahia precisa de um caminhão de jogadores para substituir todos esses jogadores medíocres que estão aí. Os jogadores no papel até mostram alguma qualidade, mas chegou no Bahia, botou essa camisa aqui, ficou medíocre, perdeu 50% da sua capacidade, inacreditável. Aconteceu com o Rodriguinho, está acontecendo com Elias, Rossi, Clayson, enfim, todo mundo que chegou teve uma piora no seu rendimento de futebol em relação aos times que ele se encontrava. Juninho Capixaba fez uma boa temporada no Grêmio. Rodriguinho, até agora eu não vi o futebol do Rodriguinho. E aí, como é que a gente vai dizer que o Anderson Martins vai chegar e vai resolver? Quem vai chegar para resolver? Não sei. O destino é que vai dizer. Tem que dar um banho de pipoca nessa galera toda, rapaz. Não é possível isso, não. Esse Campeonato Brasileiro 2020 está mostrando uma fragilidade de diversas equipes. O campeonato está nivelado por baixo. Você vê que até o 12º colocado pode ser alcançado no jogo de hoje. O Bahia pode sair da 17ª colocação para uma 12ª colocação. Se vencer, por acaso, por uma diferença de mais de um gol, e o Botafogo não conseguir vencer, aí o Bahia ultrapassa o Ceará, que está lá na 12ª colocação. É um campeonato louco, todo mundo está ali mais próximo da zona de rebaixamento do que do G4. Enfim, o Bahia não deve mais sonhar nesse campeonato com G4. Tem que escapar do Z4 e está fazendo muito pouco para isso, muito pouco. O que o Bahia está fazendo para escapar? Todo jogo é uma promessa, toda rodada é uma promessa. Nas coletivas a gente ouve promessas e mais promessas, e quando chega no campo a gente vê jogadores sonolentos, jogadores lerdos, sem correr, sem dar sangue, sem fazer o que ele tem para fazer, o que ele é pago para fazer, e muito bem pago. E o que está faltando? O que está faltando é punição. Punição, porque um jogador como o Rossi, que toma um cartão vermelho, forçando a barra, forçando um cartão vermelho, deveria ser punido. Deveria ter uma cláusula no contrato para punir esse tipo de situação, porque claramente ele não vai prejudicar, porque ele é um jogador medíocre que não vai fazer falta. Fez sim, pode dar conta do recado muito bem. Então não vai prejudicar por isso. Mas se tivesse jogadores aí com Covid, ele não estaria disponível porque ele forçou o cartão vermelho. O Elber, o outro, deveria também ser punido financeiramente no seu contra-cheque. Por quê? Ele assumiu o risco de tomar cartão vermelho. Foi imprudente e merecia também ser punido, porque são dois atletas da mesma posição, ainda que em lados diferentes do campo, que não estará disponível para o jogo de hoje por conta de uma imprudência, e o outro por ter forçado. E mais, vai ser julgado, pode pegar mais jogos. Além do mais, além de tudo isso, ainda tem a questão da vagabitragem, que provavelmente neste jogo vai continuar olhando para o Bahia com um olhar diferente, com um olhar carinhoso. Vai continuar dando cartão amarelo e cartão vermelho, ainda com o efeito do jogo lá do Fluminense, que não vai dar em nada as reclamações do Belintani e as reclamações do Mano Menezes na beira do campo e após jogo, se não houver uma união
de todos os dirigentes, de todos os técnicos dos times brasileiros para poder forçar a comissão de arbitragem a tomar alguma atitude, porque os erros estão acontecendo em todas as divisões do Campeonato Brasileiro. Todas. Eu acompanho os times da Bahia em todas as 3, 4 divisões aí pelo menos, principalmente na C e na D. Na B eu não acompanho muito, mas na A, C e D eu acompanho e vejo as bizarrices que acontecem nos gramados brasileiros por conta da vagabitragem. É mais um jogo onde nós vamos ver o que vai acontecer, principalmente com o assoprador de apito, que para este jogo de hoje, às 20 horas no estádio Pituaçu, será o bombadão do Daronco. E vamos ver o que é que o bombadão do Daronco vai vir. Será que vai vir com má intenção com o Bahia? Não sei. O corporativismo está imperando aí na arbitragem, a comissão de arbitragem não faz nada e é preciso ter uma união de todos os clubes para poder derrubar esses caras. Vamos ver o que é que vai acontecer. Esperemos que o milagre aconteça e o Bahia consiga fazer tudo o que não fez nos últimos jogos e consiga vencer o Galo no estádio Pituaçu às 20 horas. Bora Bahia, bora Barrutos e Veloso Fui.